E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho Roly Poly, a história de Fanta, de Daniel Semanas. Esse Daniel Semanas eu já tinha visto alguns trabalhos dele no YouTube de animação. Inclusive foi até assim que eu acabei descobrindo a arte dele e fiquei bastante surpreso quando vi que ele tinha publicado um quadrinho, né? E quando tive a chance de ter acesso a esse material, eu fiquei bastante surpreso, porque ele produziu um negócio bastante único e interessante aqui dentro do Brasil que a gente não está acostumado a ver. Tanto pelo estilo visual, quanto pela maneira como a história é narrada. Eu diria até pela temática também. Então, Roly Poly conta a história da protagonista, pelo menos esse quadrinho, né? A Fanta, que é uma moça toda cheia de si, certa do que ela quer fazer na vida, quer alcançar os seus sonhos, e ela está disposta a fazer o que for preciso para isso. É engraçado que à medida que você vai ver no quadrinho, você vai ver que ela está disposta a fazer o que for preciso para isso realmente. Mas os sonhos dela, que ela está disposta a, a entregar tudo, não parece ser exatamente a melhor ideia, mas tudo bem. Vai do personagem, no caso. Então, assim, o quadrinho tem esse estilo visual bastante intenso, né? Onde talvez hoje as pessoas podem pensar que é algo ligado ao cyberpunk, mas eu não sei dizer. Eu acho que não é bem essa a ideia da temática. Lembra também algo como a gente via em coisas como aqueles jogos de Jet Set Radio, alguns outros como talvez até Slap Happy, uns jogos mais antigos, mas mesmo hoje em dia talvez em algo mais novo como Splatoon e tal. Que é uma arte interessante, ela é detalhada, ela é cheia de coisas para você ver, mas ao mesmo tempo ela é simples, entendeu? E embora esse aqui seja um quadrinho e a maior parte da história é contada de uma maneira até tradicional, o autor consegue quebrar em vários momentos as páginas com algumas imagens que você começa, que servem para poder você situar no que são os interesses da protagonista, né? E no que como é que é o mundo. Então, não dá para perceber talvez muitas diferenças entre o mundo dela e o nosso na maneira como as coisas aparentemente funcionam no geral. Então, a gente tem redes sociais, celulares, motos, e a Fanta, ela é uma moça que tem sonhos muito grandes de alcançar fama, principalmente. E ao que tudo indica, ela tem um irmão que alcançou essa fama. E ela busca isso desesperadamente. Então a gente está vendo aqui uma das aventuras que ela decide fazer na busca desse sonho, né? Então aqui a gente pode prestar atenção como muitas vezes o autor consegue criar algumas situações bem interessantes, bem únicas, para demonstrar o que está acontecendo na cena. Além de todo o efeito visual que tem nas páginas, que são ilustrações sempre cheias de detalhes, mesmo as mais simples têm um bom volume de detalhe. E aqui as quebras, onde a gente presta atenção em alguns outros detalhes que às vezes não estão, às vezes estão e não estão ligados a alguma coisa importante da narrativa. Contudo, você nunca vai achar um momento nesse quadrinho onde não tem alguma coisa para ver. Às vezes tem alguma referência, alguma coisa acontecendo para você prestar atenção. E eventualmente a gente vai vendo que a protagonista busca o que ela está querendo em um local meio que como se fosse do submundo da cidade, né? E ela ouve algumas vezes aquela boa e velha frase, né, de que cuidado com o que deseja, e realmente ela consegue o que ela quer, embora
com consequências talvez não tanto esperadas. Pouco depois disso você começa a ter algumas sequências de ação, então é engraçado que o quadrinho acaba tendo um bom número de cenas de ação também. Eu diria que talvez esse não é o grande forte do artista. Embora ele não tenha nenhum problema em desenhar os detalhes dos cenários, como a gente pode ver nessa página aqui, que são realmente incríveis, eu não acho que... Ou essa cena ficou muito bonita, num conjunto de ações seguidas assim. Contudo, eu acho que o artista... esse não é o forte dele, entendeu? E realmente nessas horas ele, embora tenha vontade de fazer, porque olha a quantidade de trabalho que foi numa página como essa, eu acho que ele talvez não tinha exatamente uma boa noção de como montar essas cenas de ação no geral. Então algumas ficam um pouquinho estranhas, mas ainda assim o material é tão cheio de coisas pra gente ver, tão cheio de detalhes que você não perde a vontade de prestar atenção no que está aparecendo. Olha, uma página como essa aqui, material muito interessante mesmo, uma máquina de pinball aqui. Então assim, tem essas referências a coisas da cultura pop constantemente. E o quadrinho passa a ter algumas coisas um pouquinho mais simbólicas aqui e ali, até que eventualmente a gente chega no fato dela ter realizado os desejos dela, né? Embora a gente não pode negar que não sabe se isso exatamente foi o melhor para ela. A gente não vai ter essa resposta nesse quadrinho. Contudo, eu acho muito interessante que algo como Roly Poly foi produzido por aqui, porque visualmente e até mesmo a maneira como a narrativa progride, eu não tinha visto algo parecido aqui no Brasil ainda. Um trabalho muito bonito e muito interessante do Daniel Semanas. E eu acho que se você gosta de quadrinhos, vale a pena dar uma conferida. Até!